Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Paz do Senhor para todos, amados irmãos da EBD. Graças a Deus estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus eterno, soberano, graças te damos, Jesus, pois estamos já em escola bíblica dominical. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo nessa aula de hoje. Deus, fica conosco para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos para a terceira aula, né? Glória a Deus, desse tema tão maravilhoso. E nós vamos estudar sobre a sutileza da imoralidade sexual, né? Essa lição muito atualizada. Glória a Deus. O texto áureo, 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 18, que diz assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E eu já convido você a abrir sua Bíblia, glória a Deus, para nós fazermos a leitura em classe. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 20, e Romanos, o versículo 1, do 26 ao 28. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao 20, diz assim: Não saibeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se junta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não saibeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, diz assim: Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Vamos orar, já agradecendo a poderosa palavra do Senhor.
Deus eterno e soberano, graças te damos, Jesus, por tua poderosa palavra. Aplica nos nossos corações, que nós vamos aprender de ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, nós estamos estudando nessa lição, glória a Deus, do segundo trimestre, né, sobre as sutilezas de Satanás. Sutilezas de Satanás. E nós vamos estudar nesta lição de hoje as sutilezas do inimigo em relação à área sexual. Glória a Deus, né? A área sexual. A Bíblia Sagrada ela é bem clara quando ela nos ensina que só existe uma maneira de um homem, né, e de uma mulher eles manterem relações sexuais, glória a Deus, e esta maneira é através do casamento, glória a Deus. O Senhor ele deixa bem claro na sua palavra, né, que através do casamento. Quando existe isso, fora do casamento, a Bíblia chama de prostituição. E a prostituição ela inclui o adultério, a prostituição ela inclui a fornicação, né? E hoje nós vimos que Satanás ele tem deixado as pessoas pensarem que é normal. É tudo tão normal, é moderno, é moda, né? Então isso, toda essa esperteza do inimigo, as suas sutilezas, né, é para a destruição da alma do ser humano. E nós vamos ver no primeiro ponto, amados, glória a Deus, a revolução sexual. E no primeiro subponto, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. E dentro deste modelo, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia. Por muito tempo, né? Eu creio que há uns 40, 50 anos atrás, a gente não via tanta aberração como se vê hoje. A gente via família, homem com mulher, cuidando dos filhos. Existia temor, né? Como diz os nossos avós, os nossos pais, existia vergonha, glória a Deus. Mesmo no meio de pessoas que não eram evangélicas, né? Mas elas temiam, elas tinham respeito, elas tinham reverência. E moldavam os seus valores de acordo com a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. E a gente vê que, louvado seja o nome do Senhor, isso não é o que nós temos visto hoje, né? É o segundo subponto, a quebra de um tabu. A partir dos anos 60, o Ocidente, né, ele passa por grandes mudanças, principalmente na área da moralidade, dos valores, desde 1960. Glória a Deus. E quem influenciou tudo isso? Com a chegada da TV. Tá vendo? Como o inimigo ele é sutil. Com a chegada da TV, a TV ela começou a moldar os seres humanos a partir daquilo que ela colocava em sua programação. E os seres humanos começaram a esquecer a palavra de Deus, os moldes da palavra de Deus, para imitar, né, o modelo trazido ali nas programações diárias. E quem estava por trás dessas programações e quem ainda está? Pessoas que não têm nenhum pudor, muitos deles que não acreditam em Deus, né? Que não levam a vida baseada com os conceitos do Senhor. Aí a gente vê a grande facilidade que o inimigo encontrou através da TV brasileira para destruir
Eu digo nem só o nosso país, mas através da TV no mundo, para destruir uma cultura sadia, que tínhamos antes de 1960. E aí, todas as programações começou a mostrar, com o passar do tempo, a gente vê que logo no início era até proibido dar o beijo, na época da censura, censurava aquilo, não ia para o ar. E depois que passou-se a época da ditadura, principalmente aqui no Brasil, aí principalmente aqui no Brasil a gente vê, que começou os beijos serem explícitos na TV, e aí só foi se aprofundando, veja que só foi se aprofundando. E a TV começou, através das telenovelas, a apresentar o quê? Apresentar traição, adultério, E cada vez mais o inimigo encontrando espaço, através das suas sutilezas, para impregnar na mente humana os conceitos contrários à palavra de Deus, Os conceitos contrários à palavra de Deus. Porque Satanás, ele trabalha para isso. Ele trabalha para desfazer, as coisas maravilhosas do Senhor. Então ele começa com a sua sutileza, mostrando que tudo é normal, que é bobagem, que o pecado começa a ter uma roupagem de inocência, de bobagem. Isso tem nada a ver. Então isso é a sutileza de Satanás. E aí a gente viu e continua vendo, as nossas crianças, os nossos jovens, as famílias sendo bombardeadas por programações que tiram valores e conceitos morais, baseados na poderosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a vida humana, ela passou a ser moldada de acordo com os conceitos de pessoas que não tinham nada de intimidade com Deus. Ao contrário, fazia obras que eram reprovadas por Deus. Segundo ponto, as principais distorções da sexualidade sadia. A prática da fornicação. Glória a Deus, Ela começou a ser aprovada. A fornicação, ela começou a ser aprovada, Glória a Deus. Através de conceitos mundanos. Hoje em dia é natural um jovem, uma jovem namorar e manterem relação sexual, E ainda diz, estamos namorando. E um termo terrível, O termo eu fiquei, vai ficar. É algo tão diabólico, as coisas de Satanás, amados. Tão diabólico. Só leva o ser humano para a perdição. E se não tiver encontro com Jesus, perdição eterna. E você vê com todas essas práticas mundanas, mas o ser humano é tão vazio. Porque só Jesus Cristo pode dar prazer e alegria, aleluia, gozo na alma daqueles que o têm. Então que nós possamos a cada dia vigiar, estarmos atentos contra as sutilezas do maligno, Aí em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerado, por Paulo, como prática pecaminosa, extremamente maléfica para a vida cristã. O namoro do crente, ele é sadio. A jovem se preserva, o jovem também se preserva. Um jovem cristão, ele não é um jovem mundano, glória a Deus, que ele precisa praticar sexo antes do casamento. Não. Um jovem cristão, ele se resguarda, assim como a jovem também, para que a prática sexual aconteça só depois do matrimônio. Esse é o conceito de Deus para a família. E quem faz assim, vive bem, e tem as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Segundo subponto, adultério não é crime. Adultério não é crime. Interessante, Quem adultera, quem toma o marido dos outros, quem toma a esposa do outro, quem trai, não vai preso não, porque na nossa Constituição não é crime.
Mas adultério é pecado e leva para o inferno, conduz à perdição eterna. Pode não ser crime na nossa Constituição, mas é pecado e muito grave diante de Deus, né? O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira, até a revogação da lei que o regulamenta. Hoje não é considerado mais um crime. Mas a Bíblia deixa bem claro que é um pecado. E a Bíblia reprova grandemente. Glória a Deus. A gente pode ver isso em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 ao 5. E 2 Samuel 12, do 9 ao 10. Aquelas passagens que falam sobre o adultério do rei Davi, né? Davi adultera, acha que ninguém viu, que ninguém vai saber, e Deus revela ao profeta Natan. E Natan chega contando aquela história, né? Que o homem rico recebeu um convidado, em vez de ter morto um dos seus animais, pegou a cordeirinha de um homem pobre que só tinha ela. E Davi se enfurece diante dessa situação e diz: esse homem é digno de morte. E o profeta Natan diz: esse homem é você, rei. Você adulterou com a mulher, né, de Uquias. E além de adulterar, você vê como o adultério ele é terrível. É um mal que puxa outro mal, é um abismo que puxa outro abismo. Além de adulterar, ele quis mentir, porque a Betseba ficou grávida. Depois ele trouxe o marido para que o marido deitasse com a mulher, para dizer que o menino era dele. O marido não quis, porque Israel estava em guerra e ele se achou indigno de dormir enquanto Joabe e o exército estavam guerreando. Aí Davi agora planeja matar, né? E mandou uma carta para Joabe matar. Depois ele mente e depois ele traz a mulher para o seu palácio e você viu que um pecado se puxou no outro. Só que Deus é aquele que julga, irmão. Pode ninguém estar vendo, pode não ser crime aqui na terra, constitucionalmente falando, glória a Deus, mas Deus requer, aleluia, Deus ele cobra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Rei da Glória. Então, as advertências de Provérbios 5, do 1 ao 23, leia Provérbios 5, do 1, aleluia, ao 23. Uma advertência muito séria contra o adultério. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus e seus apóstolos também condenam o adultério. A gente pode ver isso em Mateus capítulo 5, do versículo 31 ao 32. E 1 Coríntios 6, 9 diz assim. Deixa eu ler aqui. 1 Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, os injustos são aqueles que praticam injustiça, e que adultério está praticando uma injustiça contra o próximo. E o terceiro subponto, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm a Bíblia como sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como determinismo biológico. Querem dizer que é um determinismo biológico. Já nasceu assim, foi Deus que fez assim. Mentira de Satanás. É uma escolha. Glória a Deus. É uma escolha. E muitas das vezes, quando vira adolescente, né, jovem, e que tende ao homossexualismo, não é algo psicológico, não é. Uma escolha de como muitas das vezes, pais, os filhos foram criados quando eram pequenos, né? Um filho do sexo masculino, ele tem que ser criado com sabedoria, muita sabedoria, não como bebê, não como costumes de mulheres, né? O jeito de falar, o jeito de andar, né? O jeito de mexer com as mãos. Uma mãe, quando percebe isso, uma mãe começa a orientar: meu amor, você não é bebê, não haja assim, glória a Jesus. E Deus vai moldando, vai abençoando. O inimigo não vai encontrar brecha.
mas o inimigo encontra a brecha de acordo com muitas educações que essas crianças recebem na infância, não é? O inimigo encontra a brecha e lá na frente está algo terrível acontecendo, o desgosto da família, dos pais, mas às vezes os pais plantaram essa sementezinha lá atrás. Então nós devemos ter muito cuidado, pedir orientação a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual, né? Por quê? Porque é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem nos mostrado e as pesquisas confirmam que há gêmeos em que um é homossexual e o outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme foi registrado na Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Deus não criou fêmea e fêmea, macho e macho. Deus criou macho e fêmea e uniu macho e fêmea, Adão com Eva. Isso é o que Deus criou e é o que prevalece. Passou disso, não botem a culpa em Deus, que foi Deus que fez. Botem a culpa no homem. De que se queixa o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. E o terceiro ponto, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo, ele atende uma necessidade da criação. O sexo, ele foi criado por Deus, permitido por Deus, para que o casal, um dos motivos, para que o casal possa procriar, né? Multiplicar a raça humana. Segundo motivo, o sexo foi criado como complementação e satisfação. Quando Jesus diz ali, né, o próprio Deus disse que agora não seria mais duas carnes, mas uma só carne. Então, em satisfação, em prazer, em alegria, Deus criou o sexo. O sexo, ele é sadio no matrimônio, né? Ele contribui para o bem-estar do casal, da família. Deus permitiu no matrimônio e Deus permitiu um sexo sadio, glória a Jesus, da maneira como ele criou e não das aberrações que as pessoas andam fazendo aí fora. Só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E o sexo também foi criado, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, o sexo ele foi criado, glória a Deus, para procriar. O sexo ele foi criado para que haja satisfação, prazer, saúde, né, no casamento, entre o casal, que agora é uma só carne, eles se completam, glória a Deus. E o terceiro subponto é que, mesmo o sexo sendo criado nessas finalidades, nós não devemos menosprezar, desprezar os homossexuais, né, aqueles que estão contrários à palavra de Deus. Ao contrário, a gente deve amá-los, orar para que Deus possa mudá-los, glória a Deus, encontrar um lugar, porque mudar Jesus quer, mas que ele possa encontrar um lugar no coração dessas pessoas para que sejam transformados à luz da palavra do Senhor. Devemos respeito ao próximo, amor ao próximo, glória a Jesus. Completamente contrária à palavra de Deus, à discriminação, né? Glória a Jesus.
Então, Jesus, ele não tratou assim as prostitutas que chegaram para ele. Ele tratou com amor. As prostitutas que chegaram a Jesus, né, desejando mudança de vida. Né, a samaritana, Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, ele amou. Ele estendeu a mão com amor. E é assim que nós devemos nos comportar. Nós devemos amar, estender nossa mão com amor ao próximo, independente de que classe social seja, de que cor ele seja. Aleluia, os costumes dele devemos amar, estender a mão e apresentar Jesus Cristo através da poderosa palavra do Senhor. Glória a Jesus. A igreja de Cristo, ela semeia paz e não ódio e não contenda. Então, nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério, a homossexualidade. Então, essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na nossa sociedade. E muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico. Glória a Deus. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e felizes. Então, que nós possamos meditar e viver a poderosa palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada por mais uma escola bíblica realizada, Senhor. Aplica em nossos corações a Tua poderosa palavra. Possamos, Senhor, ser fiéis, Senhor, aos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. E ajuda, Senhor, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo. Faz a obra, Deus, no coração de cada um, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, se Deus quiser, em nome de Jesus. Paz do Senhor.